1 João, capítulo 2, verso 15 em diante, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Digam todos amém. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite, que a tua palavra seja um bálsamo para a nossa vida, mas também uma vacina contra esse vírus, esse dardo inflamado do maligno, que a tua palavra nos exorta a evitarmos a todo custo. Vem edificar os teus filhos, vem edificar a tua igreja, especialmente aqueles que já foram atingidos por esse dardo, mas que hoje serão curados em nome de Jesus. Nos dê um coração reverente, uma mente esperta, atenta, para te ouvir, que por graça ouçamos, para além da voz do pregador, a voz do teu Espírito Santo. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus, e digam todos amém. Gente, eu estou encerrando hoje uma série de mensagens sobre o tema os 3 dardos inflamados do maligno. Para quem não ouviu as mensagens anteriores, eu aconselho você, na sua casa, no seu carro, acessar o YouTube, no meu canal, Pastor Lorival Pereira, e assistir as 2 primeiras mensagens que pregamos sobre esse tema. João, quando escreve a sua carta, nesse ponto que lemos, ele está preocupado com a vida cristã de todos nós, e ele nos alerta a respeito do perigo que é o cristão empurrar a sua vida na direção do mundo. E que mundo é esse que ele diz para nós não amarmos? Porque quando nós amamos alguma coisa, naturalmente nós empurramos a nossa vida na direção daquilo que nós amamos. E ele diz: olha, não ameis o mundo. Mas que mundo é esse? É aquele lugar que o cristão vai frequentar, onde Deus não está presente, onde Deus não é celebrado, não é honrado. É um lugar que você percebe que conspira contra a fé do cristão. Que mundo é esse? É aquela amizade que te puxa para longe de Deus, que tira a tua força para vir à igreja, que faz a tua fé diluir, aguar, minguar, derreter. Uma amizade danosa que alguém pode estar vivendo hoje, e essa amizade tem esfriado o seu coração para Deus. Que mundo é esse? É aquele site que você acessa, que tem promovido um vício na sua vida, que tem machucado você e tem gelado o teu coração para Deus. É aquela casa de aposta que você está viciando. Você está tentando melhorar a sua vida, mas está indo por um caminho que a palavra recomenda fugir, que é a riqueza fácil, que é o movimento afoito e afobado para resolver uma necessidade pessoal.
E o que tem de famílias sendo destroçadas porque um dos seus membros viciou nesses jogos, nessas bets que apareceram, e outros tigrinhos mais que apareceram, que tem simplesmente destruído vidas. Se você ainda não foi destruído e está se dando bem, é só uma questão de tempo, de você ser laçado e destruído por esse vício. Esse mundo sem Deus é o grupo de WhatsApp que você faz parte, e você percebe que esse grupo que você faz parte, ninguém teme a Deus. O que rola lá, o que conspira lá é tudo contra Deus, contra o reino. É esse mundo que João nos alerta, diz: olha, não se apegue a isso, que você vai ser laçado pelo mal, e esse mal vai ser tão forte na sua vida, que vai chegar um domingo como esse, você não vai ter nenhuma alegria de vir para cá, vai acordar de manhã sem vontade de ler a Bíblia, de orar, e muito menos de pregar o Evangelho, porque o seu coração foi laçado pelo mal. Ele laça dessas formas que João nos adverte. Eu falei sobre o desejo desordenado da carne, foi a primeira mensagem, onde a gente é movido, toma as decisões, não pelos princípios do Evangelho, não pelos ensinamentos de Jesus, mas pelos impulsos descontrolados da carne. Falei também da concupiscência dos olhos, onde nós não temos o cuidado de freá-lo, quando o mundo sem Deus se apresenta diante de nós, e os olhos é a janela da alma, que podem jogar venenos dentro da gente, e as consequências são desastrosas. Perdemos a família, perdemos o lar, perdemos a saúde, não só na questão dos olhos na área sexual, mas na área da comida. Tem gente que não consegue se controlar, sabe o que está jogando para dentro, está matando a sua saúde, mas não é capaz de dizer não, porque a concupiscência dos olhos tem jogado essa pessoa para o precipício. Hoje eu quero falar sobre o terceiro dardo, que é a soberba da vida. Imagine você vendo uma árvore, e essa semana isso aconteceu aqui em Belém, uma árvore robusta, grande, com galhos imponentes, folhas reluzentes, brilhantes, mas as raízes estavam apodrecendo silenciosamente. Aí veio uma chuva, um vento forte, e aquilo que aparentemente estava linda, bonita, robusta, atraente, caiu, porque as suas raízes apodreceram. É assim a vida de todos nós, ao sermos atingidos pela soberba da vida, pela uma vida arrogante, pedante, orgulhosa, podemos ter até uma aparência de vitalidade, de força, de beleza, mas a alma, a raiz da alma está apodrecendo por causa dessa soberba. Aí bate um vento forte e o estrago é enorme. O que é a soberba da vida? O que é que João quis nos ensinar quando ele se refere à soberba da vida? É a atitude de alguém que se orgulha demais do que tem, do que faz e quem é, buscando sempre uma superioridade em relação aos outros. É aquela vontade excessiva de se destacar para receber aplausos e reconhecimentos, esquecendo que tudo que temos veio da mão de Deus. Digam todos amém. Deixa eu equacionar isso aqui para você entender. Não há nada errado de você se sentir bem, de você reconhecer o seu potencial, celebrar suas conquistas.
ter um coração feliz, porque você percebe que você é uma pessoa capaz, tão capaz que os resultados estão aparecendo. Só que se você faz essa avaliação sem reconhecer que é Deus que te dá vitória, esse dardo vai destruir a sua vida. Porque quando isso acontece, quando esse dardo nos atinge, nós começamos o dia sem orar, nós começamos o dia sem ler a Bíblia, e depois eu vou detalhar sobre isso. Nós começamos a faltar demais à igreja, porque afinal de contas está dando tudo certo. E quando a soberba da vida nos atinge, nós começamos a desconectar a vida, a alma de Deus. Quem é tomado pela soberba da vida, se por exemplo prosperar financeiramente muito, ele deixa de ter tempo para as coisas do reino, ele não vai mais para a célula, ele não vem mais à igreja com frequência, dificilmente ele dobra os joelhos, porque aquilo que ele sonhava até já tem. Aí o inimigo joga essa seta, esse dardo, e a pessoa se torna soberba, pedante, orgulhosa. Só que isso é sutil, é muito sutil. É como a árvore que eu falei, aparentemente está robusta, bonita, atraente, mas quando o vento forte chegar, ela não suporta, porque as suas raízes apodreceram. Quais são os danos causados por essa seta diabólica, da soberba da vida, do orgulho? O que é que ele causa em nós? Número 1, diga comigo: distanciamento de Deus. Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, olha essa frase: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Digam todos amém. O que isso está nos ensinando? Quando a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, é que ele diz que a gente começa, é como se Deus dissesse: enquanto você, meu filho, confiar em si mesmo, não poderei caminhar ao seu lado. Quando a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ele está dizendo: então vai só. Se você não quer minha companhia, vai só para ver o que vai acontecer. O resistir ao soberbo, não há espaço para Deus estar conosco, ao nosso lado, se essa seta entrou no nosso coração. Porque a gente já não ora mais, já não é mais devoto ao Senhor, não é mais dedicado ao Rei. As coisas espirituais começam a perder importância. Qualquer coisa nos tira da igreja, nos tira da célula, nos tira da oração, da leitura da palavra. Isso já não faz parte da nossa agenda, é porque nesse momento esse dardo nos atingiu. E quando isso acontece, Deus, ele resiste, ele não anda com o soberbo, ele não fica do lado do soberbo, ele deixa o soberbo só, e só faz isso porque nos ama, porque lá na frente perceberemos a tolice que fizemos ao desconectarmos a nossa vida do nosso Pai Celestial. Isso cria uma separação que impede o cristão de experimentar a presença de Deus na sua vida. Tem uma passagem bíblica de Herodes, eu já fui até nesse lugar, lá em Cesareia Marítima, que tem um teatro, até hoje está esse teatro onde Herodes teve essa experiência. Herodes entrou no teatro e diz a Bíblia que as suas vestes eram resplandecentes, eram prateadas, e quando o sol bateu, e lá é fácil bater esse sol porque é na beira de um mar
maravilhoso, lugar lindíssimo. A sua roupa brilhou muito. E aquele homem, ao perceber isso, também se empolgou, e a multidão toda gritou que ele era um Deus. Herodes é Deus, brilhoso, está brilhando suas vestes reluzentes, e ele aceitou a adoração de Deus. Diz a Bíblia que ele começou a passar mal e morreu de uma doença terrível, porque ensoberbeceu o coração. Então é isso a soberba faz. A gente se afasta de Deus, começa a ter uma vida seca de Deus. Então esse é o primeiro dano. Por isso eu e você temos que estar cuidadosamente avaliando se o nosso nariz não está se empinando, se a gente não está se sentindo meio abestado, meio assim, como dizia minha avó, cheio de pavulagem, né? Muito empinadinho, empinadinha. Porque quando isso acontece, a gente começa a se afastar de Deus. Que Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde. Digam todos amém e aplaudam o Senhor bem forte. Segundo dano que esse mal provoca, que esse dardo provoca da soberba da vida, é que bloqueia, diga bloqueia, o arrependimento. A soberba impede que a pessoa reconheça suas falhas e os seus pecados. Isso acontece muito na família. Muitos casamentos têm sido destroçados por causa da soberba, onde não há espaço para o reconhecimento do seu erro. Às vezes o casal fica 3, 4, 5 dias sem se falar por causa da soberba. Ninguém quer ceder. Em vez de estar se beijando, estão estranhos um para o outro. Diga comigo, beijar é melhor do que brigar. Aí a soberba, o cara fica 5 dias, a esposa fica 5 dias sem o carinho do marido, porque a bichinha é teimosa, meu amigo, ela não é fácil. Ele então, meu Deus do céu, não há reconhecimento do erro, não há o dizer, olha, errei. E outra coisa, quando você for pedir perdão, peça perdão sem se justificar. Olha, eu te peço perdão, mas que mais o que, rapaz? Se é arrogância pura, confessa o que você fez de errado, se tratou mal a esposa, se foi indiferente, se esqueceu o aniversário dela, e você, esposa, que ele disse, olha, 7 horas a gente sai, você só se apronta às 7h30, ainda vai culpar o cabelo. Então essas coisas, tudo tem na sua origem a soberba. Isso destrói relacionamentos, destrói amizades, bloqueia o nosso arrependimento diante de Deus, e a gente começa a acreditar que não precisa mudar, que nós estamos sempre certos e os outros estão errados. Escute uma coisa: sem arrependimento genuíno, não há como se aproximar de Deus. Então a soberba, isso aconteceu com Jonas. Deus disse, Jonas, vai pregar em Nínive, e Jonas foi para o outro lado, para Tarsis. Ele pega o navio para Tarsis, e Deus lança um vento forte, para ver se acordava Jonas da sua leseira espiritual, e descobre-se no navio que ele era a razão daquele vento forte. O navio estava indo ao naufrágio, a pique. Ele confessa, olha, por minha causa está acontecendo tudo isso, eu quero a morte. E os marinheiros pegaram Jonas e jogaram fora do navio, e ele cai no mar, vou morrer. O Jonas era tão soberbo que ele preferia morrer do que obedecer a Deus. Tem gente assim, prefere matar seu casamento do que se arrepender.
prefere matar uma amizade do que reconhecer o seu erro. Gente pedante, arrogante. E jogaram Jonas. Agora eu morro, eu não vou obedecer, eu vou morrer. Aí Deus, eu te dar uma chance. Mandou um peixão, com certeza uma baleia, engole Jonas. O cara era tão soberbo que ele ficou 3 dias no ventre da baleia e não falou nada. Não queria conversa com Deus. Mas Deus é paciente. Diga, Deus é paciente. Aí no 3º dia Jonas viu que não ia rolar, não morreu, ainda estava naquele lugar horroroso. Ele clama a Deus, e Deus ouve a oração de Jonas. E Jonas é jogado onde? Em Nínive, lá onde ele não queria ir. Olha aqui para mim. A soberba, ela fecha o nosso coração para as coisas de Deus. Tem gente que deixou de frequentar a sua célula por soberba. Tem pessoas que deixam de frequentar uma igreja por soberba. Uma vez, na época da pandemia, nunca me esqueço dessa cena. Na época da pandemia era uma cadeira sim e outra não, lembra disso? Não dava para sentar juntos. Aí tinha um casal, que o diácono veio falar comigo e disse: pastor, tem um casal ali que não tem conversa com ele não quer sentar afastado da esposa. Aí eu fui lá, disse: meu querido, estamos na época da pandemia, uma recomendação do governo, que a gente não sente próximo um do outro. Se não, vou sair. Digo, você vai ter que se juntar. Não vou. E se o senhor insistir, eu vou embora. Eu disse: Roberta Miranda para ti, vai com Deus. Eu não quero cabrito, eu quero ovelha. Amém, irmãos? O cara perdeu a bênção porque não queria fazer isso aqui, ó. Tem muita gente que está perdendo a bênção porque não tem humildade para fazer isso aqui, ó. Mudar. Aí perde casamento, perde amizades, perde oportunidades por causa da soberba. A terceira coisa, o terceiro dano que esse dardo inflamado do maligno causa em nós, diga comigo, perda da intimidade espiritual. Aqui está a queda de todo cristão. Que quando eu me torno soberbo, eu não busco a Deus. Quando eu me torno soberbo, eu começo a achar que eu me garanto sem Deus. E olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16, 18. Diz assim: a soberba, lê comigo, a soberba precede a ruína, e o nariz empinado, a queda. O que vem antes da ruína é a soberba. Tem gente que está vivendo a queda, a ruína, o caos, em alguma área da sua vida, porque não foi suficiente humilde para ceder, para dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso para lá. Mas a soberba foi tão grande que ele se afastou de Deus, se afastou do Senhor. Tem muita gente que está envolvido em situações e por causa da soberba não tem coragem de falar com Deus sobre esse negócio. Sabe por quê? Tem medo da resposta, ou talvez já saiba a resposta, aí não fala com Deus, vem para a igreja, começa a orar, e aí tu vai falar ou não vai falar, meu servo? O cara não fala, o cara não conversa, não se abre, esconde na gaveta da alma por causa da soberba. Quem não quer ceder é um Jonas, não quer obedecer, e isso tem levado muita gente à ruína e à queda. Essa altivez de espírito é nariz empinado, é alguém que se ensoberbeceu de tal forma que perdeu
o relacionamento perto de Deus. E isso é terrível. Pastor, como é que eu sei que eu estou com esse negócio? Quais são os sintomas? Levante a mão direita assim, todo mundo, por favor, uma dinâmica, faça assim. Está com febre? Não tem sintoma, né? Mas vamos ver se esses sintomas que eu vou narrar aqui, você percebe que tem alguma coisa aí em você. Número 1, primeiro sintoma, diga comigo: falta de dependência de Deus. A pessoa começa a confiar, escute isso, mais em suas próprias habilidades, recursos e inteligência do que em Deus. Quando você começa, por exemplo, tocar a sua vida, projetar a sua vida, fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões, e não trabalhou isso diante de Deus, você está com um sintoma de soberba. Isso geralmente acontece quando a coisa está indo bem, está fluindo, o negócio está bombando, a vida está bacana, como diz o paraense, está dando tudo certo. Aí você começa a confiar mais, diga mais. Não é que seja errado confiar no seu potencial, na sua habilidade, na capacidade que Deus te deu, mas você começa a confiar mais nisso do que em Deus. Como é que eu posso provar isso? É que não há dependência de Deus. Você nem fala sobre a sua vida com Ele, nem fala, nem conversa, nem expõe, nem expressa, não abre o coração, não agradece, não celebra com Ele. Lá nas conquistas que você tem lá fora, que Deus te deu, Deus não é honrado lá, não é glorificado lá. Talvez no aniversário que você faz, numa festa que você organiza, tudo aquilo que você está fazendo ali foi Deus que te deu, mas Deus não é honrado lá, não é celebrado lá. Por quê? Porque a soberba entrou no nosso coração, e um dos sintomas é essa falta de dependência dEle. Eu faço o evento, eu faço a festa, eu realizo a celebração da conquista, e Deus não é honrado, não é celebrado. Segundo sintoma, diga comigo por favor: desprezo pelos outros. Os outros são os outros. Já cresci tanto, já avancei tanto, aí eu começo a tratar mal as pessoas, começo a desprezar as pessoas. Se você tem pessoas que trabalham para você em algum setor da sua vida, veja aquelas pessoas como sendo dádiva de Deus para você. Deus colocou essas pessoas lá para ser bênção na sua vida. Então cuide bem, trate bem, seja bênção também para eles. Não despreze, porque você está numa posição superior. Um dos sintomas nesse contexto da soberba é que os soberbos só tratam bem os que estão acima dele, que tem interesse. Quem está abaixo dele, ele despreza. Toque com respeito no ombro dessa pessoa que está do seu lado, faça assim, diga assim: me trate bem, porque amanhã eu posso ser o teu patrão. Me trate bem. Faça assim, ó: o mundo dá muitas voltas. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Não despreze ninguém. Mesmo aqueles que você nem concorda com eles, mesmo aqueles que você nem tem comunhão, mas trate bem, não custa nada. Isso é um princípio cristão. Amém, meus irmãos? Então esse desprezo pelos outros é um sintoma. Tem alguns irmãos da manhã que eram tão humildes, irmãos, compraram agora no Natal um smartphone. Meu irmão, o cara já está soberbo,
Eu tenho um smartphone. Tem umas irmãs da manhã que elas compraram sapato alto. Meu irmão, sapato alto é um problema na vida de umas irmãs. Elas se sentem as poderosas. E quando o homem compra um carro? Meu irmão, o cara não... Aí para uma blitz, aí chega lá, quer? Rapaz, aquilo é bênção para nós, a blitz é bênção para nós. Então é o desprezo pelas pessoas. Isso é um sintoma. Se você está com esse problema, corrija isso. Se você só trata bem quem está acima de você, você está cheio de soberba. Cuide bem de todas as pessoas que passam pela vida de todos nós. Amém, meus irmãos? Isso é coisa de Deus. Isso é coisa do povo de Deus, do povo mais feliz da terra, do povo que é lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo povo que tem o nome escrito no livro da vida. Isso é coisa do povo de Deus. Trate bem as pessoas. Deus me revelou, tem uns irmãos que chegam de carro aqui, irmão, tratando mal os irmãos lá do estacionamento. Os caras estão lá voluntariamente, não ganham nada para fazer isso, fazem por amor. Aí chega o barão, não quer obedecer. É muita soberba. Irmão, o mesmo valor que eu tenho, aquele homem de Deus que está lá tem diante do Pai. Diante do Pai. Digam todos amém. São missionários. Olha, cuidado com que você trata os missionários dessa igreja. Deus está vendo. Não sei nem porque eu falei isso. Deus sabe o que faz. Terceiro sintoma de quem está com esse negócio é a busca descontrolada por reconhecimento. É gente que só funciona com elogios. Tem que ser paparicado, tem que ser honrado toda hora, porque se não fizer isso com ele, ele fica amuado. Sabe o moleque amuado? Se ele não for elogiado, elogiada, se não for celebrado, honrado, ele não consegue viver. Esse é um sintoma da soberba da vida. Gente que só consegue fazer algo se ele for reconhecido. Irmãos, te liberta dessa maldição. Se o homem não reconhecer o que você faz, o Deus que tu serves vai reconhecer o que você faz. Digam todos amém. Se o elogio vier, beleza, quem não gosta, mas se não vier, não é isso que me move, não é isso que me faz fazer as coisas, eu faço para a glória dele. Digam amém, irmãos. Olha o que diz Gálatas 6:3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Irmão, diante de Deus a gente não é nada. Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Digam todos amém. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tem gente que infelizmente ele não consegue ser produtivo sem ser valorizado. E isso é um erro clássico de quem foi tocado por esse mal. Faça tudo para a glória de Deus. Se o homem falhar com você, Deus jamais vai falhar. Pode esperar. Se alguém for injusto com você, não reconheceu o que você faz, o seu empenho, o seu talento, sua capacidade, sua dedicação, sua paixão, se ele não reconhecer o que você faz, Deus vai reconhecer sempre. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Como é, pastor, que eu me defendo disso? Eu falei dos danos causados, falei dos sintomas que a gente avalia se estamos com esse dardo na nossa alma, e agora rapidamente vou falar como se defender. Como é que eu posso levantar um escudo de proteção?
Qual é o tipo de muro que eu tenho que construir para me proteger atrás dele? Para que esse mal não me atinja? Para que eu me torne uma pessoa com coração longe da soberba da vida. Como se defender? Diga comigo: cultivar, mais forte, cultivar a humildade. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Digam todos amém. O que é cultivar a humildade? É como uma planta, e todo dia lá, aguar a planta, molhar a planta, podar a planta, limpar a planta, o vaso onde a planta está. Cultivar é cuidar. Então, se você quer se defender, se eu quero me defender da soberba da vida, eu tenho que investir tempo nisso. E o texto diz que como eu tenho que fazer isso? Me humilhando diariamente na presença de Deus, porque quem se humilha diante de Deus, Deus vai te colocar em destaque diante dos homens, vai te exaltar diante dos homens. A humildade começa quando entendemos que tudo que somos e tudo que temos veio de Deus. Tiago 1,17 diz assim mesmo: toda boa dádiva. Eu fui estudar essa palavra toda no grego profundamente, e ela significa toda. Toda coisa boa que te acontece, toda bênção que vem, toda alegria que a vida te apresenta, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá, aponte assim, é lá do alto, vem de lá, descendo do Pai das luzes, nosso Pai celestial. Tudo vem dele, tudo vem dele. Então bora cultivar essa humildade, reconhecendo que o que somos e o que temos é dádiva do nosso Pai, do nosso Deus. Você e eu somos apenas mordomo daquilo que Ele entrega nas nossas mãos. Nós cuidamos de tudo que Ele nos dá, mas veio dEle. Eu acho lindo quando as pessoas me chamam a apresentar a chave do carro, da moto, ou de algum documento de uma casa, para eu agradecer a Deus, juntamente com elas aqui no altar. É um reconhecimento que, apesar do esforço, do trabalho, do suor, tudo vem do alto, vem do nosso Pai celestial. Digam todos amém. Como eu me defendo, pastor, desse dardo da soberba da vida? Segundo, diga: exaltar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais o açaí, ou façais outra coisa qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ah, se nós aprendermos isso, você não vai estar esperando nada de ninguém. Você não vai viver em função do agradecimento ou do reconhecimento das pessoas. Você não é movido pelo elogio, você é movido pelo propósito de Deus na sua vida, pelo teu chamado, pelo aquilo que agrada a Deus. Exaltar a Deus, tudo que eu fizer comendo, bebendo, ou qualquer outra coisa, eu tenho que fazer para a glória dEle. Se o pastor reconhecer, ótimo, se não, não me interessa, não faço por ele. Se o meu líder reconhecer, beleza, mas se não reconhecer, eu não faço por causa dele. Se eu for bem tratado ou não na igreja, não me interessa, eu venho aqui para a glória dele. Nada me para, eu faço para a glória do meu Deus, para a glória do Senhor. Digam todos amém e aplaudam esse Deus maravilhoso. Aí você cresce, você se torna adulto, para de doidice, de criancice, parece casquinha de ovo, qualquer coisa quebra, não vou mais para a célula, não me deram arroz com galinha,
nem puxaram uma cadeira para eu sentar, nem me notaram. Essa bobagem, você vai crescer, você vai passar de série, vai largar esse primário espiritual, vai entrar na faculdade de Deus, que você faz para a glória dele. Tem que entender que nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos, e temos dificuldades, dias difíceis, dias de lutas, e nós podemos nos machucar, nos ferir, mas nós não estamos aqui por causa do homem, estamos aqui por causa dele, para a glória dele. Tem gente que se desviou, porque foi no banheiro, a duchinha estava escangalhada. Não venho mais aqui, essa duchinha não funciona. Tomar banho, irmão, essas criancices, essas bobagens. E terceiro e último lugar, como me proteger da soberba da vida. Fique em pé em silêncio, por favor, que eu já vou encerrar, mas ninguém saia, nem a pau. Põe a mão no seu coração, olha aqui para mim. Terceiro lugar, como é que eu me defendo disso? Diga comigo: serviço ao próximo. Irmãos, Jesus chegou para os seus discípulos e disse: olha, eu vou lavar os pés de vocês. E Pedro falou: o quê? Não, eu vou lavar os pés de vocês. Não, mestre, não vou deixar. Isso é o nosso rei, o nosso Messias. Eu que tenho que lavar o seu. Disse: não, Pedro, eu tenho que lavar o seu. Não vou deixar. Então, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro, sempre afobado, disse: então me lave todo. Aí Jesus lavou os pés dos discípulos. Olha aqui para mim: se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se colocou diante dos discípulos com uma toalha e um balde de água e lavou os pés, olha, pés pirento, irmão, não tinha sapato, vivia pisando em poeira, devia ter muita micose, coceira, e Jesus lava os pés dos discípulos. Como então esses irmãos da manhã vão chegar aqui todos cheios de pavulagem, querendo ser servido? Mas pastor, eu quero melhor, ar está quente, eu quero um banheiro melhor, eu quero mais, pastor. E não chega aqui para servir. Jesus disse: lá no mundo, sem Deus, o maior é o que é servido, mas no meu reino é diferente. No meu reino, para mim, o maior é aquele que serve, é aquele que serve. Quando você tem o espírito de servir, você jamais vai ser tomado por esse dardo, atingido por esse dardo da soberba. Então levante a mão direita, faça assim: menos. Aqui nós viemos para servir a Deus e servir uns aos outros, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor.